Olá, hábitos financeiros. Vamos continuar um pouquinho aqui a nossa história, né, sobre os hábitos financeiros e como eles funcionam, tá? Eu sempre digo, na verdade, que trabalhar com finanças é 90% mentalidade. Por que mentalidade? Porque a mentalidade, na verdade, é o que vai fazer com que você crie seus hábitos, suas ações e tome as suas próprias atitudes. É através da mentalidade que você consegue, na verdade, distinguir boas escolhas de escolhas ruins de forma consciente. Quando nós deixamos nos levar pelas emoções, pelos sentimentos, quando a gente deixa se conduzir por algumas coisas que acontecem em nossas vidas e nós não necessariamente tomamos as atitudes corretas, nós acabamos sendo vítimas das nossas próprias escolhas. E quando isso não é feito de forma consciente, preste atenção, você quer arrumar culpados, você quer se isentar. E quando você não consegue arrumar culpados e nem se isentar, você quer justificar por que você tomou aquela escolha tão ruim, por que você tem aquele hábito tão ruim ou por que você faz aquilo. Isso quando a pessoa não se frustra ou quando ela não fica com raiva de si mesma. Isso já aconteceu muito comigo. Não sei se aconteceu com você, mas comigo, por exemplo, já aconteceu muito. Muitas vezes eu ficava frustrado comigo mesmo porque eu tinha feito aquelas escolhas, porque eu tinha decidido comprar determinada coisa, porque eu agia sempre de forma tempestiva. Eu ficava frustrado comigo mesmo quando eu não conseguia achar culpa e não conseguia justificar as minhas ações que eu fazia de forma inconsciente. Que nós temos que trazer lucidez para a nossa vida de uma forma geral, isso não só restringe a parte financeira, mas a nossa vida como um todo, é que tudo que acontece em nossas vidas, seja bom ou ruim, nós fomos direto ou indiretamente responsabilizados por aquele ato, por aquilo que está acontecendo. Então a sua vida financeira que você tem hoje, os resultados que você tem hoje são puramente resultados das suas decisões. Você é 100% responsável pelo seu resultado hoje, seja ele um resultado bom ou ruim, seja ele um resultado satisfatório ou insatisfatório. Bom, o que vem ao caso aqui, a boa notícia que eu vim trazer para você é que nós conseguimos corrigir, nós conseguimos dar solução, porque como nós somos responsáveis pelos nossos atos, sejam eles bons ou ruins, o legal da responsabilidade é que ela traz também um poder de correção. Nós podemos corrigir essas ações, né, e converter esses atos em atos bons. E como é que a gente consegue fazer isso? De forma consciente, deixando de operar da forma inconsciente, ou seja, deixar agir pelos nossos impulsos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos instintos, né? E começar a agir de forma consciente, ou seja, de forma racional, entender exatamente o que é que está acontecendo e tomar as decisões de forma consciente, avaliando os impactos possíveis daquelas decisões que nós vamos tomar. Só que isso é um pouco difícil de fazer, é um pouco difícil de todo momento da sua vida, ainda mais quando a gente está muito acostumado a tomar decisões de forma emocional, em todos os momentos da nossa vida a gente tomar decisões de forma consciente. É um pouco complicado fazer isso. E para isso nós desenvolvemos hábitos, nós desenvolvemos bons hábitos e esses bons hábitos fazem com que os nossos resultados realmente eles sejam diferentes, com que os nossos resultados realmente eles sejam satisfatórios, porque resultado na verdade é uma colheita de uma semeadura que você faz aqui no presente. Então agora nesse momento você está semeando alguma coisa, né? E lá na frente você vai colher o resultado dessa semeadura. Então, para que nós tenhamos boas colheitas, nós teríamos que plantar de forma consciente. A gente tem que saber o que a gente está plantando, o que nós estamos colocando, o que nós estamos investindo, o que nós estamos fazendo, né? E eu não consigo ver outra forma, pelo menos para mim, né, que eu tenho uma natureza muito tempestiva, tive que trabalhar muita coisa na minha personalidade, na verdade, para mim poder fazer as coisas de forma consciente, no presente, no agora, né? E eu era um cara muito improvável de poder trazer esses resultados para a minha vida, porque a minha personalidade já não ajuda muito, né? Então, se eu conseguir fazer isso, né, eu acredito que muita gente também pode fazer. E a construção desses hábitos é o que vai ajudar você a tomar as decisões de forma consciente. E como é que a gente constrói esses hábitos? Como é que a gente trabalha esses hábitos? Primeiro,
Nós temos que, como eu falei no vídeo anterior, né, o nosso cérebro ele trabalha com recompensa. Então nós temos que trazer para a gente ações que sejam prazerosas, ações que tragam realmente um benefício para a gente, né? E essas ações, quando elas trazem benefício, nós queremos repetir essas ações porque nós queremos o prazer, queremos a recompensa, queremos ser beneficiados com isso. E é dessa forma que nós desconstruímos hábitos ruins e começamos a construir bons hábitos. Então, 2 hábitos ruins que eu quero falar para vocês aqui, que são inimigos da nossa vida financeira, né, precisam ser desconstruídos. E, geralmente, esses 2 hábitos, eles não são fáceis de lidar, de encarar, de assumir e, principalmente, de desconstruir. São os hábitos do consumismo e do imediatismo. O hábito do consumismo, ele é muito inconsciente, né? Então ele é movido mais por sentimento, é mais por gatilhos que são acionados dentro de nós quando a gente se depara com uma propaganda, a gente se depara com uma pessoa usando, vestindo, trajando, consumindo determinada coisa que era um desejo ou que não era, mas acaba sendo um desejo nosso. Então esse hábito de consumo ele é desenfreado pela vontade que você tem de satisfazer alguma coisa, um desejo que você tem. Então essa vontade dessa satisfação, ela é atendida quando você tem poder de satisfazer. E o poder de satisfazer, o mercado chama, o marketing chama de poder de consumo. Ou seja, é a capacidade que você tem de comprar, de adquirir alguma coisa. E essa capacidade de onde ela vem? Ela vem dos créditos que você tem, seja um limite no cartão de crédito, seja um cheque especial, seja um valor a receber, um dinheiro, um salário, alguma coisa que você tem para poder receber. E o hábito de consumo, ele é nocivo porque ele não compromete o seu presente. Ele não, na verdade, no seu presente ele te recompensa. É por isso que a gente tem a facilidade enorme de desenvolver esse hábito de consumo. Porque ele traz para você um prazer imediato, atual, agora, nesse momento. Então você quer alguma coisa e você tem poder de adquirir, o que te impede de poder adquirir? Nada, porque você tem uma vontade e você quer satisfazer essa vontade. Muitas pessoas justificam, inclusive, que a vida é muito curta, você tem que aproveitar logo, tudo que tem na mão para fazer faz, porque você não sabe o dia do amanhã e aquela coisa toda, né? E essa conversa toda ela vem como se fosse um consolo e uma justificativa racional e emocional também para você poder consumir, né? O problema do hábito de consumo, como eu falei e volto a repetir agora, não é o instante. Na verdade, no instante ele traz prazer. Né? No agora, nesse momento, no presente ele traz prazer. O problema do hábito de consumo é que ele prejudica o seu futuro. Ele poda o seu futuro e ele praticamente prevê um futuro onde você não pode conseguir ir longe com a sua finança, você não pode realizar muitos dos seus sonhos. E está ligado diretamente com outro hábito, que é o segundo hábito destrutivo, que é o imediatismo. O imediatismo é querer as coisas agora, não necessariamente está ligado a um desejo, está ligado a um senso de urgência, está ligado a um senso de prioridade. Então muitas vezes você está usando um telefone, você tem um smartphone e saiu um smartphone novo e você pensa o seguinte, poxa, esse smartphone ele tira foto com uma qualidade X, ele grava com uma qualidade Y, ele tem uma capacidade tal, ele tem aquilo outro, e você começa a associar, poxa, eu preciso disso, isso aqui seria bom para aquilo, e logo você começa a se justificar, né? Ou seja, para que você tenha aquele bem o mais rápido possível, né? Então você já coloca o seu dispositivo à venda, você tenta fazer um upgrade, você se aperta aqui, aperta ali para poder juntar dinheiro, juntar recursos para poder ter aquele bem. Então você acaba priorizando coisas que não deveriam ser priorizadas, porque a necessidade daquela priorização ela é injustificada. Então, de um lado você tem o consumismo, que ele está ligado diretamente ao desejo, uma satisfação, a você satisfazer uma vontade, e do outro lado você tem o imediatismo, que ele vai priorizar coisas que não necessariamente seriam prioridades. O resultado, tanto do consumismo como do imediatismo, eles convergem para o mesmo fim, para o mesmo destino, que é prejudicar o seu futuro financeiro, é colocar em risco aquilo que você poderia ter
muito melhor, ou numa qualidade muito melhor, numa vida muito melhor em 2, 5, 10 anos, por exemplo. Se a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida, como eu estava há 2 anos atrás? É muito fácil porque 2 anos é um tempo muito curto, então a gente consegue se lembrar aonde eu trabalhava, onde eu morava, o que eu vestia, qual carro que eu dirigia, etc. Você vai fazer um balanço do seu progresso financeiro de 2 anos atrás. Aí você coloca também nesse registro, pode ser uma folha, um papel, qualquer coisa, uma planilha, como você estava há 5 anos atrás. Aí dá um pouquinho mais de trabalho para se lembrar, mas se você se esforçar bem nos principais, onde eu morava 5 anos atrás, como eu morava, o que eu comia, o que eu vivia, quanto eu ganhava, onde eu trabalhava, o que eu fazia, qual carro que eu dirigia, enfim, você vai fazer depois você vai fazer um exercício um pouco mais complicado, que é a mesma coisa, só que 10 anos atrás. Então você tem que fazer um pouco mais de exercício de memória para poder trazer, para resgatar aquelas memórias. E você vai comparar o teu progresso nos 2 anos, nos 5 anos e nos 10 anos e ver exatamente o que aconteceu, como você cresceu, como você desenvolveu, o que mudou, o que não mudou. Algumas pessoas, há 10 anos atrás, elas viviam muito melhores do que 5 e do que os 2 anos e do que o estado atual. Para algumas pessoas, os 10 anos eram muito pior, Os 5 anos foram ótimos, os 2 anos foram mais ou menos e agora não está tão bom assim. E para algumas pessoas, outras pessoas, o efeito é totalmente inverso. 10 anos era muito ruim, 5 anos foi melhor, 2 anos foi o melhor de todos os anos atrás e o agora é muito melhor do que tudo que está à frente. Se a última situação for a sua, parabéns, você está indo muito bem nas suas finanças, você está progredindo, você está evoluindo. Agora, os outros 2 casos, há correções a serem feitas. No segundo caso, você tinha realmente uma certa estabilidade, tinha um salário talvez até muito interessante, que bancava algumas regalias, E você talvez tinha consciência de algumas coisas que foi se perdendo ao longo do tempo. E no primeiro caso, realmente, você nunca teve um progresso, um desenvolvimento muito legal. Você deve ter mantido velhos hábitos até o dia de hoje. Então é muito legal você fazer essa retrospectiva, por quê? Porque ela vai revelar hábitos que você tem, o que você deixou de fazer, que começou a dar resultado, e o que você manteve, que está prejudicando o seu resultado até hoje. Isso é muito interessante, por quê? Porque nesse exercício de hábitos você vai aprender a identificar aonde estão as correções devidas e o que você precisa fazer para poder promover essas correções. Um exemplo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu tinha um problema muito sério com cartões de crédito e com crediários. Crediários é aqueles créditos que algumas lojas davam pra gente, há um tempo atrás. Por que eu tinha problema com isso? Porque eu tinha um hábito de consumo desenfreado junto com um hábito de imediatismo. Esses 2 hábitos na minha vida altamente destrutivos, eles eram muito fortes. E eu operava de maneira muito inconsciente. O que acontecia é que eu vivia pendurado no cartão de crédito, no cheque especial e nos crediários que as lojas tinham. Então tinha crediário Casas Bahia, tinha crediário Ponto Frio, tinha uma loja chamada Elmo Calçados, que a sede dela é em Belo Horizonte, agora eu acho que ela fechou outras unidades, só estava operando só na região de Contagem de BH. E eu tinha cheque especial em 3 contas correntes diferentes, em 3 bancos, para ter 3 cheques especiais e 3 cartões de crédito diferentes, para mim poder, sempre que eu percebi uma oportunidade, eu aproveitava essa oportunidade, enfim. E o meu salário, apesar de não ser um salário ruim, eu vivia no perrengue financeiro. Eu sempre estava pendurado no cheque especial, no cartão de crédito e nos crediários. Eu sempre, uma vez ou outra, eu tinha que tirar meu nome do Serasa por 2 prestações que atrasavam de determinados lugares. É sempre assim, um cobertor curto, descobrindo determinada parte para cobrir uma outra parte, tá? E qual era o problema de viver desse jeito? O problema de viver desse jeito é que eu nunca tinha paz. O problema de viver desse jeito é que eu nunca tinha uma solução. E sabe qual era o principal problema de tudo isso? Não estava no meu salário, porque eu até ganhava bem e eu me esforçava para ganhar mais. Eu achava que eu ganhava pouco, eu achava que eu ganhava o insuficiente para a minha qualidade de vida. E aí o que eu fazia? Eu procurava fazer horas extras, eu procurava fazer serviços por fora, fazer outras coisas para aumentar a minha renda. E o problema não estava aí. Onde estava o problema? Na minha mentalidade, na forma que eu pensava nas minhas finanças, na forma que eu trabalhava os meus hábitos.
Quando eu desconstruí os hábitos ruins e comecei a criar bons hábitos na minha vida, aí sim as coisas mudaram, as coisas fizeram diferença. Então a minha vida é igual à situação 3 que eu relatei para vocês aí. Ela era muito ruim, ela foi ficando boa nos últimos 5 anos, ficou maravilhosa nos últimos 2 anos e está excelente agora no meu estado atual. Por quê? Porque eu vim trabalhando hábitos, desconstruindo hábitos antigos. O legal desse progresso não é que ele é uma coisa estática, um processo estático, ou seja, você identificou um hábito ruim, corrigiu aquele hábito, trocou para um hábito bom e pronto, não precisa mais mexer. Ele é um processo dinâmico. Encontrei um hábito ruim, promovi a correção, desconstruí, construí um novo no lugar dele, agora eu vou continuar procurando outros hábitos ruins, porque sempre aparecem outros hábitos ruins, ou nós desenvolvemos sem nós percebermos, porque os hábitos ruins, geralmente, eles são criados de forma inconsciente. Então é necessário uma dinâmica constante para a gente poder perceber cada vez mais onde tem hábitos ruins e tratar a substituição por bons hábitos. Próximo vídeo nós vamos continuar um pouquinho mais esse assunto, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre investimentos dentro da visão de hábitos. Neste nós falamos sobre mentalidade. No próximo vamos falar um pouquinho mais sobre investimentos e bons hábitos e hábitos ruins. Até lá!